Papai querido, muito obrigado pelo privilégio de nós termos a Tua palavra em nossas mãos. Muito obrigado pelo privilégio de podermos lê-la com liberdade aqui na internet. Muito obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Muito obrigado por podermos, Senhor, compartilhar da Tua palavra. Agora eu peço que o Teu Espírito Santo venha trazer revelação ao nosso coração. O Teu Espírito Santo venha trazer revelação ao nosso coração. Nós não queremos achômetros humanos da nossa parte. Não queremos, Senhor Deus, ficar elucubrando, viajando na maionese. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai, falando conosco em nome de Jesus. E repreenda, Deus Santo, toda voz que não seja do Teu Espírito Santo, nesse instante seja repreendida em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, eu li isso hoje cedo, eu achei fantástico, depois eu vi, a Alda me telefonou falando do menino que estava em coma, que abriu os olhos, então é muito legal isso. Olha só, e convocando os seus discípulos, os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrar, fica ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberes, saindo vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Eu estava lendo isso hoje cedo e eu fiquei assim maravilhado com isso, porque e também ao mesmo tempo entristecido conosco, porque nós somos discípulos de Jesus, não é verdade? Somos discípulos de Jesus, ou pelo menos deveríamos ser, não é vero isso? Não é verdade? Somos discípulos de Jesus, nós falamos que Ele vive em nós, não é verdade? Nós cantamos isso, que Ele vive em nós, o Seu Espírito vive em mim, que Ele vive em nós, que nós somos, né, um instrumento nas mãos dEle, etc, etc, etc. Mas veja bem, o Senhor deu aos seus discípulos virtude e poder. Certo? O que é virtude? É uma disposição constante do Espírito, que ela nos induz a exercer o bem e evitar o mal. Pode ser também colocado como um conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais. Austeridade no viver, não é? Então, é uma qualidade própria para produzir certos e determinados resultados. Prioridade, eficácia, validade, força, vigor, isso é virtude. Então, o que Jesus deu para os seus discípulos? Ele deu, se nós formos comparar hoje com o que é virtude para nós, disposição constante do Espírito, né, em exercer o bem, qualidades morais, certo? Austeridade no viver, qualidade própria para produzir certos e determinados resultados, prioridade, eficácia, validade, força, vigor. Jesus deu isso para os seus discípulos. E deu, olha só, isso é uma coisa. Olha só, 12, deu-lhes virtude, então ele deu tudo isso. Força, vigor, não é? Deu tudo isso para eles.
disposição, isso é virtude, sai disposição de Jesus, isso é a força de Jesus, isso é o vigor de Jesus para os seus discípulos. E também poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades. Para curar enfermidades. E também os enviou para pregar o evangelho do reino. Então, Jesus foi bem específico. Vem cá, fica aqui comigo, peraí. Vocês aí receberam a virtude, vigor, tal. Receberam o poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades. E eles saíram e falou, vocês vão na cidade receberem vocês, fiquem naquela casa. Enquanto você estiver naquela cidade, a casa que abrir a porta para você, fique ali. Agora, se a cidade te rejeitar vocês, saiam da cidade, não fique. Rejeitou, saiam. Mas agora bata a poeira dos pés, porque esse sinal de bater a poeira dos pés vai ser um testemunho contra aquela cidade. Aí eu fiquei hoje cedo, falei, caramba, pera um pouquinho. Se eu sou discípulo de Jesus, eu também quero a virtude de Jesus. Eu quero disposição, né? Eu quero validade, força, vigor, eficácia. Eu quero produzir determinados resultados, ter força, ter vigor para produzir determinados resultados. Eu quero a austeridade no viver. Eu quero qualidades morais. Eu quero disposição constante do Espírito para me induzir a exercer somente o bem, não o mal. E evitar o mal. Isso eu quero, virtude sobre a minha vida. E eu também quero o poder de Deus para expulsar os demônios, não é? Para expulsar os demônios e curar as enfermidades. Não é? Por quê? Porque isso é para os discípulos. Então eu não posso querer ser um discípulo de Jesus e não pedir a Jesus isso que ele deu para os 12. Ele dá para a gente também, ide por todo mundo. E eu quero isso também para quê? Para pregar o evangelho do reino. Vamos de novo lá. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades. Para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o evangelho do reino de Deus e curar os enfermos. Entendeu? Curar os enfermos. Ora bolas, nós precisamos, irmão. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas espera um pouquinho. Isso foi algo isolado para os 12 discípulos somente. Meu irmão, eu não vejo, eu estou sendo bem sincero com você, eu não vejo o Senhor como um Deus que tem separação de discípulos, certo? Ele chamou os 12, estava até Judas nessa jogada, meu irmão, até Judas estava aqui. Agora vai dizer para mim que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Claro que Jesus sabia. Jesus colocou os 12, meu irmão, eu sou um discípulo, eu tenho que crer nisso. Pastor, mas isso é uma coisa local, foi para aquela época, eu não estou nem aí para o que pensam. Se é para aquela época, eu sou discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, eu tenho obrigações de testemunhar Cristo ao mundo. Eu tenho obrigação como discípulo de Jesus de pensar igual a Jesus. Eu tenho obrigação de agir igual a Jesus. Eu tenho obrigação de viver nos princípios de Cristo. Todo discípulo tem que ser assim. E Jesus pediu para a gente formar o quê? Discípulos. É discípulos que Jesus mandou a gente formar. Ide por todo mundo e forme o quê? Discípulos. Discípulos. Então eu sou discípulo de Jesus, eu tomo posse disso, eu quero que você creia. Você crê que você é um discípulo de Jesus? Você é uma pessoa que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você crê que você é um discípulo ou você ainda não vive como discípulo? A grande maioria dos cristãos não sabe nem que são discípulos e muito menos vive como discípulo. Estou certo ou estou errado? Essa é a grande verdade. Mas o Senhor me chamou a atenção hoje cedo para isso. Eu tenho que viver como um discípulo, agir como um discípulo e ter virtude de discípulo, ter poder dado ao discípulo, ter autoridade dada ao discípulo.
É como se você chegasse, vamos pensar numa coisa para a gente poder esclarecer melhor, uma militar. É como se você tivesse uma patente de coronel e passasse os soldados passassem por você, os oficiais prestasse continência, você nem continência prestasse, e eles vinham para o seu lado para pedir orientação, alguma coisa, botar uma tropa em forma, porque você vai passar, vai apresentar a tropa a você ficar com medo, você não ir lá, não é para mim isso, não é para mim, é para você que tem a patente. É como se você tivesse autoridade e ficasse com medo de exercer a autoridade, ou pior do que ter medo é não saber que tem autoridade. É não saber que você tem autoridade se você é um discípulo de Jesus. Se você não é um discípulo de Jesus, é óbvio que você não vai ter essa autoridade, mas se você é um discípulo de Jesus, você tem o problema, eu tenho autoridade e exerço. Ou eu nem sei que eu sou discípulo, ou eu sou discípulo, mas eu não sei que eu tenho virtude de Deus e autoridade dada por Deus sobre os demônios. Qual a posição que nós nos encontramos? Muitas vezes nós nos encontramos numa posição de timidez. Alguns não sabem nem são discípulos, outros são discípulos, mas não sabem que tem que ter virtude e poder do Senhor, e outros são discípulos, sabem que tem que ter virtude e poder do Senhor, mas tem timidez de pedir e exercer essa autoridade. E os discípulos não tiveram timidez, saíram para onde Jesus mandou, foram, curaram, libertaram, pregaram o evangelho do reino. Se você continuar lendo, você vai ver que eles fizeram isso. Por quê? Porque eles tomaram para si a virtude do Senhor e a autoridade que o Senhor constituiu sobre a vida deles. Não é? Porque Jesus falou assim, todo o poder me dado no céu e na terra. Então, só pode dar poder quem tem poder, irmão. Irmão, só pode te nomear a um cargo quem é superior a você. Só pode te dar uma patente de coronel um general. Um cabo, que é o menor patente militar, um cabo, ele não pode condecorar um coronel. Jamais. Jamais um cabo pode condecorar um coronel. Jamais um cabo pode ter autoridade sobre um coronel. Jamais. Só pode atribuir virtude e poder sobre os demônios quem tem toda virtude, quem tem todo poder, quem tem toda autoridade, e Jesus é o único que tem isso. Ele falou, todo poder, toda autoridade é me dada no céu e na terra. Cara, isso é tremendo. Veja bem, vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Aquele que tem toda autoridade no céu, cara, ele move os anjos. Ele move os céus, ele tem autoridade sobre todos os anjos do céu, todos os arcanjos, serafins, querubins. Eu não sei quais os seres, quais as funções desses seres, eu não sei como é que funciona lá, porque eu estou na terra, mas ele tem toda a autoridade no céu, toda a autoridade no céu, toda a autoridade no céu pertence a Jesus. Deus deu para o filhão dele toda a autoridade. Então, o que você precisa do céu? Jesus tem na mão, ele tem autoridade. Na terra, Deus tem autoridade nessa terra. Jesus tem toda a autoridade nessa terra. Pastor, mas não tem os líderes, os presidentes? Sim, mas acima de todos está Jesus. E nessa terra, nos ares, nos céus, ele tem toda a autoridade, então, sobre os demônios também. Ele tem autoridade sobre todos os seres, sejam eles demônios, sejam eles anjos caídos ou anjos bons, sejam na terra, sobre todos as autoridades da terra. Jesus tem todo o poder é me dado no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Então, só pode fazer isso quem realmente tem todo o poder. E quem tem todo o poder? Jesus. E Jesus nos deu poder e virtude. O problema é em que
Em que situação eu estou? Hein? E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as tribos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Então, eu não estou inventando. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele falou, portanto, ide. Não, ele diz aqui, e chegando Jesus no 18, falou-lhes em Mateus 28, 18, é-me dado, foi-me dado, foi entregue na mão de Jesus todo o poder no céu e na terra. Então é o seguinte, em que situação eu me encontro? Eu não sou discípulo, eu sou discípulo e não sei disso, eu sou discípulo, sei disso e tenho vergonha de exercer. A pergunta que fica para nós agora, em que situação você se encontra? Qual dessas situações você se encontra? Você não sabe que é um discípulo, você não é um discípulo? Se você não é um discípulo, você para aí. Você é um discípulo de Jesus, mas não sabia disso? Outra situação. Você é um discípulo de Jesus, sabia disso, mas tem vergonha de exercer tudo isso que o Senhor te entregou na mão? Como é que está a sua situação? Onde você se enquadra? Então, como nós estamos gravando aqui, eu soltei aqui ao vivo e só uma pessoa se manifestou dizendo o seguinte, porque o resto, graças a Deus, eu penso assim, está todo mundo posicionado, né? Então, só vou falar para uma pessoa só, olha, eu falando ao vivo, uma pessoa só que se posicionou dizendo, eu não sei, não sabia que ela tinha essa autoridade. Então, para você, porque o resto está todo posicionado. Então, para você, eu vou falar o seguinte, ó, você pega esse Marcos 9, 1 e 2 e tome posse disso, mulher. Ó, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Virtude é vigor, virtude é compromisso. Deu-lhes poder. Pega no dicionário e lê o que é virtude. Tá? Nós falamos aqui no começo, pega isso para a sua vida. Tá bom? Pega isso para a sua vida. Entendeu? Pega isso para a sua vida. Agora eu não vou responder MSN não, que eu deixei um tempão. Pega o que é virtude. Então agora eu vou usar a virtude. Eu sei que a virtude do Senhor veio sobre mim. Virtude do Senhor. E Ele me deu virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então essa promessa é para você. Agora, a promessa você precisa tomar posse dela e crer nela. Porque você é, sem sombra de dúvida, discípulo de Jesus. Então agora você tem que tomar posse disso. Não, eu tenho virtude sobre minha vida, virtude de Jesus. E ele disse lá em Mateus que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Então, espera um pouquinho. Jesus pode mover os céus. A meu favor, a um pedido meu, pode. Jesus pode mover a terra? Pode. Jesus tem autoridade sobre todos os anjos? Tem. Jesus tem autoridade sobre todos os demônios? Tem. Entendeu? Opa, então se Jesus tem autoridade sobre todos os anjos, todos os demônios, ele vai fazer céu e terra se mover ao meu favor. Então eu sei que agora eu tenho disposição constante do Espírito, que me induz a exercer coisas boas. Opa, virtude de Deus. Eu sei que agora eu tenho austeridade no viver, eu tenho qualidades próprias para produzir certos e determinados resultados para o reino. Eu sei que agora eu tenho prioridade, eficácia, validade, força, vigor. Isso tudo é virtude. Opa! E eu sei que eu tenho autoridade sobre os demônios e posso orar para uma pessoa ser liberta, posso orar para uma pessoa ser curada, porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E Jesus que me deu essa autoridade. E só podia me dar essa autoridade quem
tem autoridade, e Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então é assim. Feito, minha irmã, você foi a única que se manifestou aqui, na situação que você realmente não sabia disso, pois agora você sabe. Você sabe. Você sabe que você é um discípulo. Você sabe que você tem tudo isso que o Senhor Jesus lhe deu. Agora tome posse disso. Você me pediu oração. Tome posse que o Senhor pode mover o coração da pessoa pela qual você me pediu oração, que o Senhor é o dono do teu emprego, Ele pode te manter no emprego, Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode curar um enfermo, Ele pode sensibilizar um coração, Ele pode mudar pensamentos, atitudes, Ele pode mudar governos, Ele pode destituir governo, Ele pode colocar governos, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Eu tenho medo de colocar a mão sobre as pessoas. Minha irmã, se você tem medo de colocar a mão sobre as pessoas para orar, você tem medo da comissão que o Senhor te disse. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você não impõe a mão, você duvidou. Se você duvidou e desobedeceu, você não pode considerar-se um discípulo. Discípulo é aquele que sabe o que o mestre quer e obedece aquilo que ele manda. O Senhor mandou você impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Impõe as mãos sobre os enfermos, faça a tua parte, ore pelos enfermos, impõe a mão sobre os enfermos. Curar é problema de Deus, mas a sua parte como discípulo você tem que fazer. Ah, mas eu tenho medo. Medo de quê? Ou você quer preservar a sua imagem. Vai que eu oro e a pessoa não é curada. O que vão pensar de mim? Vai que eu imponho a mão sobre a pessoa